Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Andréa e faço parte da Associação Espírita Humberto de Campos, na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. No dia de hoje, nós convidamos os amigos para que possamos fazer uma reflexão a partir do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O nosso foco aqui hoje é nos profetas. O que são profetas? Quando nós escutamos a palavra profeta, nós nos reportamos à Bíblia, nos lembra a Bíblia. Porque no Antigo Testamento existiram diversos profetas que previram a vinda de Jesus, no Novo Testamento também. Então, nós temos a ideia de que profeta é aquela criatura que vem falar em nome de Deus e que prevê o futuro, acontecimentos que ainda vão vir. Bom, profeta vem do grego, é aquele que proclama, um porta-voz, um intérprete, aquele que vem falar em nome de. Ora, profeta então seria um intermediário entre as leis divinas, as leis de Deus, e a humanidade. Aquele que vem falar em nome dessas leis, aquele que educa, intuído pelos espíritos que se interessam pelo nosso crescimento e vem nos trazer as leis divinas, pode ser considerado um profeta. Um profeta não necessariamente tem que prever o futuro, porque se nós nos reportarmos à palavra, ela é um intérprete. Então, um intérprete das leis de Deus é um profeta. Ora, nós sabemos que no Antigo Testamento, esses profetas vinham preparar os homens com fatos que ainda não tinham acontecido para que eles tivessem uma base de como se manifestar, de como operar na sua vida. Hoje nós sabemos que é possível ser um profeta sem sequer ter um segmento religioso. Nós não estamos aqui para fazer juízo de valor, comparações sobre nenhum tipo de doutrina ou religião. Não é esse o nosso papel. Hoje nós viemos aqui para que os amigos possam pensar a respeito de talvez nós possamos nos tornar profetas. Ora, o ser humano, ele tende a procurar em alguém, em outra pessoa, algo que possa lhe guiar. Alguém que possa lhe dizer o que fazer para ser feliz, ou o que fazer para não errar, qual o caminho tomar, quando na verdade ele tem plenas condições de fazer tudo isso sozinho. Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta o seguinte, na questão 621, onde estão escritas as leis de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. Ora, se as leis estão na nossa consciência, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o caminho a tomar. A única coisa que nós precisamos fazer é descobrir como acessar esse conhecimento. Todos nós podemos ser profetas da nossa vida. Só que nem sempre um profeta é aquele que fala. Às vezes, no silêncio da nossa conduta, nós ensinamos e transmitimos muito mais do que um monte de palavras vazias. Ora, se o profeta se reconhece pela conduta, nós podemos também nos reportar à metáfora de Jesus, quando ele disse que uma árvore má não produz bons frutos, assim como uma árvore boa não produz maus frutos. O fruto é o resultado das nossas escolhas. Quais são os frutos da nossa árvore? Que árvore foi plantada? Nós sabemos que para que uma planta qualquer seja plantada, seja semeada, é necessário que a terra seja arada, adubada, então se semeia. Ora, a semente, para florescer, primeiro ela apodrece. Primeiro ela morre para poder renascer. Então, todos nós temos condições
de rever as nossas condutas, os nossos pensamentos, a nossa maneira de ver a vida e avaliá-las para que nós possamos chegar a novos horizontes, novas formas de ver as coisas. Sempre é possível rever aquilo que nós já fizemos, a maneira que nós pensamos e modificar algumas coisas. Matar a semente para que a árvore nasça. E depois, quando essa árvore nasce, nós temos que rever se ela é uma árvore que só produz folhas, que ela é uma árvore frondosa, com folhas verdes, mas ela produz frutos. Quando Jesus fez a metáfora da figueira seca, o que ele nos disse? Ele nos trouxe que a figueira era muito bonita, suas folhas eram maravilhosas, ela era uma árvore frondosa, só que ela não produzia frutos. Ela era estéril. Ele estava falando das aparências. Aquelas criaturas que só falam, mas a sua conduta não acompanha a sua fala. A sua conduta depõe contra a sua fala. O legítimo faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. As palavras movem, os exemplos arrastam. Nós ensinamos muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Nós perseguimos na nossa vida a felicidade. Felicidade é a meta do ser humano. Mas nós já paramos para nos perguntar o que é felicidade para mim? Para muitos de nós, a felicidade é uma viagem, a felicidade é um fim de semana, é um happy hour, é férias, é um feriadão. A felicidade está sempre adiante, quando na verdade a felicidade tem que estar aqui. O professor Clóvis de Barros Filho, ele tem uma colocação muito interessante a respeito de felicidade. Ele diz o seguinte: felicidade é um momento que eu não quero que acabe e que eu quero que ele se repita o quanto antes. Felicidade é eu querer proporcionar isto às pessoas que eu amo. Felicidade é eu aqui e agora, neste momento, assistindo essa explanação, concordando ou não, gostando ou não. Felicidade é eu estar pleno aonde estou, no aqui e agora, e não lá na frente, com algo que eu ainda não alcancei. Porque senão nós estamos sempre procurando alguma coisa lá na frente e quando nós a alcançamos não era aquilo, é mais adiante. E quando nós chegamos mais adiante também não era aquilo, era mais adiante e nós não encontramos nunca. Nós estamos numa posição como espíritos, simples, ignorantes, destinados à perfeição. Assim nós fomos criados. Nós estamos no decorrer dessa evolução em busca da felicidade. E nós ainda não sabemos o que ela é. Nós conhecemos pequenas partes, pequenos momentos. E a coletânea desses momentos pode ser considerada a felicidade que nós temos acesso agora. Quando Kardec pergunta para os espíritos o que é a felicidade para um espírito puro, eles respondem o conhecimento das coisas. Porque quando eu conheço as leis de Deus, quando eu sei que nada é para sempre, que tudo passa, que os momentos difíceis passam, mas os bons também passam, eu aproveito carpe diem, eu aproveito o momento, eu aproveito o dia e eu cresço em cima dos aprendizados desses momentos. Olha, a vida só muda quando nós mudamos o nosso comportamento. Então, se nós temos a convicção de que nós podemos ser felizes com pequenos momentos felizes, que nós podemos levar isso para as pessoas, que nós podemos, através da nossa conduta, nos tornarmos exemplo. Se nós seguirmos as leis divinas, se nós andarmos conforme as leis de Deus, nós somos profetas. Nós, em alguns momentos, alguns de nós procuram profetas. Procuram pessoas que lhe digam o futuro. O que vai ser de mim?
eu vou ter uma vida tranquila, eu vou conseguir um novo emprego, eu vou conseguir o amor da minha vida, eu vou ter uma família. Gente, nós construímos isso. Não existem gurus, não existem ungidos que vão nos dizer qual é o melhor caminho a tomar. São decisões que nós temos que acolher no nosso coração, porque são nossas experiências, somos nós que temos que vivê-las. É muito fácil nós seguirmos o que um ou outro nos diz, porque se dá errado, de quem é a responsabilidade? Não é minha. Foi fulano que disse para eu fazer e ele me garantiu que ia dar certo. E não deu. A culpa é dele. Na verdade, culpados não existem, existem responsáveis. E o único responsável sou eu, porque sou eu que decido ou não se eu vou seguir este ou aquele caminho. Então, conhecedores de que somos senhores do nosso destino, da nossa caminhada, da nossa jornada rumo à evolução, o que nós precisamos é de uma vacina contra uma doença que todos nós sofremos, que é a ignorância. E a única vacina contra a ignorância chama-se conhecimento. Existe uma palestrante espírita que diz o seguinte: o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a certeza. Quando nós somos plenos de certezas, nós não estamos abertos a novos conhecimentos. E vejam, nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós sabe tudo, nenhum de nós está sempre certo. Nós precisamos estar sempre abertos a novos conhecimentos, novos horizontes, novas possibilidades, nem que sejam possibilidades diferentes de fazer algo que nós achamos que já sabemos fazer. Discernimento, senso crítico, conhecimento é a vacina que nós temos contra a ignorância. E a ignorância é o que muitas vezes atravanca o nosso caminho. O verdadeiro profeta e o falso profeta só podem ser discernidos através da sua conduta. Bom, se uma árvore boa só produz bons frutos, então a conduta de alguém que produz bons frutos vai dizer tudo a respeito desta pessoa. A verdade, ela não se encontra em apenas um lugar, em apenas uma etnia, um povo, uma religião, uma filosofia de vida, uma doutrina. Existe uma lenda que diz que Deus, quando criou tudo, ele criou a verdade como se fosse um espelho. E o homem, quando pegou esse espelho pela primeira vez, deixou-o cair, ele se quebrou em milhares de pedaços. E cada homem pegou um pedacinho. E quando ele se olhava nesse pedaço, ele via a sua verdade, o pedaço de verdade que ele consegue enxergar. Cada um de nós tem a sua verdade, mas isso não quer dizer que ela seja a verdade completa. E simplesmente que pode ser um pedaço da verdade, e que se nós unirmos a outro pedaço, essa verdade cada vez vai tomando uma dimensão maior. Ora, se nós tivermos discernimento, se nós tivermos o conhecimento das coisas, nós não vamos nos deixar levar por verdades que não são bem verdades. Nós vemos tanta coisa, recebemos tantas mensagens, e dentro da própria doutrina espírita nós recebemos diariamente mensagens. E as pessoas tomam como verdade porque vieram dos espíritos, mas gente, um espírito não é absolutamente nada mais do que alguém que já não tem mais um corpo, mas que continua sendo ele mesmo. Ora, se nós temos pessoas que não dizem a verdade, por que só porque desencarnou vai dizer a verdade? Não é assim que funciona. Nós temos que ter discernimento, senso crítico quando nós recebemos as coisas, livros, textos.
verdades. Verdades precisam de muito discernimento. Bom, voltemos à metáfora da árvore, né? A nossa vida é feita de escolhas. Nós plantamos a árvore, nós regamos a terra, nós cuidamos do broto, a árvore cresce e começa a produzir frutos. Que tipo de frutos ela produz? Nós já paramos para pensar que tipo de fruto nós estamos produzindo? Que maneira que nós estamos nos movimentando pela vida com esses frutos? A fé sem obras é morta. Isso é ponto pacífico. O nosso movimento pela vida sem obras é inócuo. Então a pergunta que fica é: qual é a minha obra? O que é que eu estou construindo na minha vida? Baseado em quê? Qual é o pilar da minha vida? Quais são os meus valores? Aonde eles me levam? E o que eu passo a criar ao meu redor baseado em tudo isso? Porque o grande teste do profeta é o fruto. Quais são os frutos que eu estou plantando? Eu estou produzindo frutos? O que isso contribui, não só na minha vida, mas na vida das criaturas ao meu redor? Porque um dia nos será perguntado: o que tu fizeste com a tua semeadura? O que tu fizeste com a tua árvore? Quais foram os frutos que tu produziste? E quem vai perguntar isso não é Deus, não é São Pedro, não é um tribunal celeste. Quem vai perguntar isso é a nossa consciência. Porque é ela que nos cobra. A postura e a conduta, elas falam por si, elas não precisam de palavras, elas não precisam de frases bonitas, elas não precisam de grandes... precisa discorrer a respeito. A tua conduta fala por ti. Ela diz quem tu é. Então, se nós permanecemos fiéis ao nosso objetivo, claro que de vez em quando a gente vai ter que desviar a rota. Porque não existe uma maneira de nós traçarmos uma rota para um objetivo sem de vez em quando a gente ter que desviar e voltar para a rota depois. Porque a vida, ela traz muitos convites que nós muitas vezes reconhecemos como coisas ruins. E na verdade não são possibilidades. São experiências pelas quais nós precisamos passar para que nós nos preparemos para a próxima. Então, o que eu estou produzindo? Como é que a minha árvore pode ser definida? Se eu tiver que definir a minha árvore, a obra da minha vida, como é que eu posso defini-la? Eu já parei para pensar nisso, eu já parei para me programar, para programar uma meta, um objetivo. Às vezes nós passamos pela vida sem objetivos. E isso nos estaciona, nos faz sentar na calçada da vida e esperar que as coisas aconteçam. Nós somos potentes, nós temos capacidade de fazer o que nós quisermos fazer. Depende da nossa vontade. Dá um trabalho danado? Nossa, às vezes... Vamos lá. Cheira a flor, assopra a vela e começa de novo. Porque às vezes é um tombo em cima do outro. A gente cai mesmo. Cai. E às vezes o tombo é tão feio que não dá vontade de levantar. Mas daí nós pensamos no objetivo. E o objetivo sempre tem que ser maior que o tombo. E quando eu
acredito nesse objetivo, aí eu levanto. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja dolorido, mesmo que eu esteja me sentindo sozinho, coisa que eu nunca estou. Quando nós nos dedicamos a algo, seja o que for, quando nós realmente acreditamos que alguma coisa vale a pena, quando nós colocamos esse objetivo na nossa vida, tudo é diferente. Felicidade, lembram? É uma construção, é o aqui e agora. Se eu colocar a felicidade no agora, eu não vou ficar triste. De vez em quando, claro, a gente dá uma baqueada, porque afinal de contas a vida é muito dinâmica. Ninguém é feliz sempre. Pessoa que está sempre feliz, tem alguma coisa errada. Assim como uma pessoa que está sempre triste, também tem alguma coisa errada. As emoções fazem parte, todas elas são necessárias. Ora, nós não reencarnamos a passeio. Nós não temos que passar nossa vida esperando pela aposentadoria. Nós não nos aposentamos da vida, nós somos imortais. Portanto, nós temos que aproveitar todos os momentos que são possíveis para produzir. Sejamos produtivos, estejamos vivos naquilo que nós fazemos, coloquemos a nossa convicção. Nós vamos errar? Sim, muitas vezes, muitas. Mas que cada vez que nós erremos, nós tenhamos a certeza de que nós temos a capacidade de acertar. Se eu não acertar na primeira vez, nem na segunda, nem na quinta, nem na 10ª, não tem problema. Eu vou continuar tentando. Quando Thomas Edison inventou a lâmpada, foram entrevistá-lo e perguntaram para ele como ele tinha fracassado tantas vezes, em tantas experiências, até que ele acertou. Ele disse, não, mas não foram fracassos. Eu descobri as maneiras de não fazer. Isso é aprendizado. Fracasso é quando nós erramos e não aprendemos com o erro e continuamos fazendo a mesma coisa. Sucesso, aprendizado. Eu aprendo com o meu erro e não cometo mais. Eu vou cometer um erro novo. Porque a gente sempre vai cometer um erro novo até que aprenda tudo. Vai demorar? Vai. Mas ninguém disse que nesse processo nós precisamos estar tristes, nós precisamos estar frustrados. O processo pode ser uma coisa prazerosa, porque se eu sinto prazer em aprender, eu não vou me sentir frustrado a vida inteira. Claro que nós temos o direito de nos sentirmos frustrados quando as coisas não dão certo. Às vezes a gente espera tanto por alguma coisa e não dá certo. Puxa vida, eu tentei tanto. Mas que nós possamos usar essa frustração como um motor de mudança, um motor de convicção. Eu posso, eu vou conseguir fazer diferente, vamos de novo. Que a frustração possa ser essa alavanca para que nós possamos tentar de novo de uma outra forma. Então, assim, quais são os meus valores? Quais são os valores que me movem, que dizem quem eu sou, o que eu sou e a que eu me dedico? E quando eu estou indo fazer alguma coisa na qual eu acredito, eu permaneço fiel a esses valores? Ou eu me perco pelo caminho, desisto e, ai meu Deus, e agora? Vou ter que mudar. Aí eu abandono os meus valores em favor de um caminho mais fácil. Como é que eu me movimento nesse tipo de situação? Qual é a nossa destinação como espíritos? Eu tenho um grande amigo que eu amo muito que disse uma frase uma vez que eu fiquei muito pensativa. Porque eu sempre pensei assim, a gente nasceu para ser feliz. E ele disse, não, nós nascemos para ser úteis. Na hora que ele falou isso, eu fiquei assim, hã? Mas depois
fazendo uma reflexão a respeito, puxa vida, se eu sou útil por tabela, eu sou feliz. Se felicidade para os espíritos puros é o conhecimento das coisas, ou seja, passar por todos os estágios da evolução. Se trabalho é toda ocupação útil, se eu sendo útil e eu conhecendo as coisas, eu vou ser feliz. Então, até que eu possa conhecer todas as coisas, que eu possa me tornar útil. Porque se eu me tornar útil na vida das pessoas, eu vou fazê-las felizes. E fazer os outros felizes é nos fazer felizes. Sejamos felizes fazendo o outro feliz. Esse é o melhor tipo de felicidade. Porque ele não implica egoísmo. Bom, vamos refletir sobre algumas coisas. Como é que eu me coloco diante dos desafios da minha vida? Qual é a minha postura quando as coisas ficam difíceis? Qual é a maneira que eu lido quando as pessoas me contrariam? Se eu tiver que escolher entre manter os meus valores e agir contra aquilo que eu quero, e ter uma facilidade de abrir mão dos meus valores, o que eu decido? Quais são as vertentes que eu uso na minha vida para atingir os meus objetivos? Eu traço metas? Volto a esse assunto. Eu traço metas? Nós precisamos de metas. Nós precisamos de objetivos. Porque senão nós ficamos que nem barata tonta, não sabemos para onde nós temos que ir. Então, meus amigos, cada um de nós pode ser o profeta da sua vida e da vida dos outros. Cada um de nós pode ser um profeta, porque a conduta do profeta é quem diz quem ele é. Se eu conheço as leis de Deus e se eu tento aplicá-las na minha vida, eu estou ensinando os outros pelo exemplo e eu estou me tornando um profeta. Lá na questão 629 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem o seguinte: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus e se reconhece por suas palavras e seus atos. Pela árvore se conhece o fruto. Ora, nós sabemos que homem de bem é aquele que avalia se fez tudo o que podia para ajudar as pessoas, se ele não atentou contra ninguém, se ele fez as coisas corretamente. Ele avalia a sua consciência no final do dia para ver se ele fez tudo o que ele podia fazer, se ele fez tudo correto. Se ele não fez, ele vai lá e corrige. São vários os atributos do homem de bem. Então, não basta que nós sejamos mensageiros. Nós temos que ser a mensagem. Então, para nossa reflexão, que nós possamos ser a mensagem, que nós possamos ser o fruto daquilo que Jesus nos trouxe no Evangelho. Faz para o outro aquilo que tu deseja para ti. E para terminar, eu queria deixar para nós uma reflexão de uma frase do Mark Twain, que eu acho muito, muito bacana. Os 2 dias mais importantes da sua vida são quando você nasce e quando você descobre o seu sentido. Que nós possamos então buscar o sentido da nossa vida, fazê-la valer a pena. Muito obrigada pela atenção de todos. Fiquem bem.